Olá para você, está começando mais um Câmara Debate com transmissão pela TV Universitária, TV Câmara e também disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje o nosso tema é sobre política urbana e recebemos aqui no estúdio os vereadores Leandro Neves e Gino Marcos, que vão falar melhor sobre esse assunto. Prazer é todo nosso, muito obrigado por nos convidar para participar desse Câmara Debate. Momento de trazer informações importantes sobre o que está acontecendo na Câmara e o que pode ser discutido e melhorado em prol da nossa população. E Gino, muito prazer. Brasil, obrigado pelo convite. Cumprimentar meu amigo Leandro Neves e estou muito feliz de poder debater a cidade aqui nessa estrutura. Muito obrigado. O prazer é nosso. E a gente está no formato novo, o Câmara Debate segue seguindo a tendência, agora a gente está no formato de podcast e também trazendo assuntos importantes, relevantes da cidade. E vocês, como vereadores, vão poder discutir um pouco sobre isso aqui no nosso programa. Bom, como eu disse no início, a gente vai falar sobre política urbana. Eu queria que vocês destacassem, vocês fazem parte da comissão, como que é o trabalho de vocês em relação à política urbana e também sobre habitação e urbanismo, que é o que vocês debatem. E Gino, você pode começar, por favor? Sim, primeiro dizer como é que eu cheguei nessa comissão, há 30 anos eu acompanho a luta pela moradia, pela reforma agrária. E eu assumi recentemente o cargo de vereador no lugar da Dandara. A Dandara foi eleita deputada federal. Então eu sou oposição ao governo municipal, mas o Zezinho Mendonça, que é o presidente, ele reconheceu a nossa história nesse campo de moradia, de regularização fundiária. E aí eu estou nessa comissão desde quando eu cheguei e é uma comissão que discute não só a moradia, mas também a logística do transporte, discute questões ligadas à cultura, ele discute questões como a falta de água, de energia, de esgoto. Então é isso que a gente faz. A comissão ela discute e prepara relatórios e pareceres para ser votado no plenário da Câmara Municipal. Leandro? Justamente, como o colega vereador Egino disse, o nosso trabalho na comissão é entender todas essas dificuldades, buscar os pontos de melhoria e trazer essa melhoria para o município. A comissão tem a finalidade, o título dela já diz, política urbana, habitação e urbanismo. Então ela envolve toda essa questão da infraestrutura e também a questão do urbanismo, essa questão aqui do transporte público, essas regularizações que nós acompanhamos há pouco tempo da lei da regulamentação dos motoristas por aplicativo, e nós vivemos hoje uma realidade na Câmara também da regularização dos motociclistas, mototaxistas, motofrete, motoboys, em todo um assunto que está em voga nesse momento e que não pode prejudicar hora nenhuma o serviço prestado, mas também nós temos que atender sempre o usuário que recebe esse serviço em casa. E quando a gente fala de desafios, quais são os principais desafios aqui de Uberlândia em relação a esses temas? Olha, cada ponto de vista é visto de um ponto. O ponto de vista que eu vejo de Uberlândia, os desafios são gigantescos. O meu escritório fica lá no Dom Almir, porque eu estou vereador, mas estou advogado. Nós temos hoje mais de 20% da cidade de Uberlândia, nós estamos chegando a quase 1 milhão, então aproximadamente 200 mil pessoas vivem em áreas que não têm água, ou não tem energia, ou não tem esgoto, ou não tem documento, ou não tem quase nenhum dessas estruturas. E quando você fala isso do ponto de vista científico, você apresenta esses dados e você não visualiza a criança que não tem, às vezes, um banheiro, você não visualiza o jovem que não consegue estudar para o cursinho porque não tem energia elétrica, você não consegue imaginar o trabalhador que tem que botar um saquinho de supermercado no pé porque tem barro na rua. Você trabalha isso friamente. Eu percebo isso vendo todo dia o sofrimento do nosso povo. Então, o desafio é encontrar recursos, dialogando com os deputados que a gente tem, mas também com o prefeito municipal, para que a gente priorize, ao invés de fazer viadutos, que também é importante, levar um mínimo de infraestrutura para esses locais. Porque só tendo energia, água e esgoto
que a partir daí você ganha energia para lutar por creche, por mais escolas, por um transporte melhor. Então, o desafio dessa comissão talvez seja um dos maiores da cidade, porque além de tudo isso, falta muita casa. Nosso levantamento ainda que é informal, tem um déficit de 40 mil moradias. Por isso, nossa comissão ela tem muito trabalho a fazer. É isso mesmo. E o que o doutor Higino está falando aqui agora, a importância, eu até acho que ele vai falar mais sobre esse assunto, que ele domina o assunto, sobre a regularização fundiária. Hoje o município tem dificuldades e tem travas para levar essa infraestrutura para alguns bairros, algumas regiões da cidade, por causa das irregularidades. Né? Foram, às vezes, áreas que foram vendidas de forma errada, de forma fora da conformidade da legislação, e isso não permite com que o município e com órgãos como a CEMIG, por exemplo, possa levar energia elétrica para essas áreas. Então é uma luta que a comissão tem, mas a comissão a todo momento precisa acompanhar a legislação, entender todos os acompanhamentos. Nós temos um Ministério Público, que é um órgão fiscalizador, né, que faz recomendações, que acompanha toda essa tramitação. Então, não é prudente, não é viável que o gestor municipal, né, no caso do executivo, secretário de planejamento, por exemplo, conceda a liberação de todas essas áreas. Existem estudos, existem, né, leis de uso e ocupação de solo, de restrição urbanística, que devem ser assistidos. Então, hoje nós temos, quando eu tenho lá, recebo no gabinete uma demanda, né, de bairros, por exemplo, como o bairro Morada Nova, que é um bairro que nós lutamos pela regularização dele, né, é uma luta em comum, mas nós precisamos entender que os outros loteamentos têm a tubulação lá, tem toda a rede pluvial e a rede de esgoto, porque houve um estudo feito e houve um investimento. E agora, esse tipo de área, isso não aconteceu. Então agora, cabe a nós encontrar esse problema e transformar numa solução. Essa é a nossa dificuldade, e nós esbarramos na legislação. Bom, o vereador Leandro acabou de destacar sobre a regularização fundiária. Explica pra gente um pouco como funciona. Olha, existe a regularização fundiária rural e a urbana. Então, hoje nós vamos concentrar no que é a REURB, que é a regularização fundiária urbana. Essa proposta ela é de 2016, é uma lei que facilita a regularização de áreas que ou não tem documento, ou não tem energia elétrica, ou não tem esgoto, ou não tem água, ou não tem asfalto, ou não tem nada disso. Quais são os critérios para que a prefeitura possa legalizar áreas como essa? E tem áreas irregulares de ricos e de pobres. Por isso que a lei divide REURB social e REURB específica. O espírito da lei da REURB é o seguinte: o que eu não for derrubar, eu tenho que regularizar. Porque você regularizando, você pode cobrar imposto, você pode permitir que se transfira por meio de herança. Então a regularização é importante por vários motivos, tanto para quem é rico quanto para quem é pobre. Então, são vários critérios, existem ali alguns procedimentos que são mais chatos da gente entender, mas para quem está assistindo a gente, para a gente dar um passo nessa função de explicar, o que pode regularizar? São aqueles núcleos urbanos que estão consolidados até 2016, até 22 de dezembro de 2016. Então, mesmo esteja fora da área urbana oficialmente votada, mas que tenha lá umas 20, 30, 50, 100 casas, 1000 casas, e tem ali uma natureza urbana, já com um transporte público chegando perto, uma certa ligação de energia elétrica, um pouco de água, isso é o núcleo urbano. Esse núcleo urbano, ele precisa fazer requerer à prefeitura, demonstrando que ele está lá regular até 2016, e esse núcleo urbano, sendo social, ele tem que apresentar quais são os moradores, entregar o georreferenciamento, e a prefeitura avisa ou estabelece qual que é o cronograma de execução de obra pelo poder público. Então, quando é social, quem fará as obras será o poder público. Agora, quando é um loteamento de rico, que é irregular, a própria associação que protocola o pedido tem que dizer o seguinte: olha, eu estou querendo meus documentos, eu quero botar minha vida em dia, mas aqui nós vamos ter que ainda fazer uma rede de escoamento de água pluvial, uma rede de esgoto, nós vamos ter que asfaltar, mas esse custo é da associação, não é da prefeitura, e essa associação também tem que apresentar ali um cronograma de execução dessas obras. A prefeitura, aprovando isso, manda para o cartório, e o cartório autoriza cada morador receber o seu documento, sua primeira certidão de propriedade. Então, de modo muito resumido, essa é a REURB. O assunto é amplo, né, vereador? E cabe falar que tudo que o vereador Higino acabou de dizer aqui agora, depois de feito esse aval aí da prefeitura, que é onde vai chegar a energia. Certo. E aí vai ser deliberada essa questão do saneamento básico, que é de extrema importância. Hoje, Uberlândia, nós temos mais de 150 loteamentos irregulares.
Quando o doutor Higino fala aí sobre essa questão também desses loteamentos rurais, houve no passado muita especulação imobiliária, muita gente quis comprar áreas e vender, claro, com a finalidade de lucratividade, o que nós não julgamos que esteja errado, mas o que foi errado foi a forma de ser feita, e isso foi motivo, inclusive, de operação do Ministério Público, do GAECO, de prisão, de empreendedores, de loteadores que foram presos, pessoas que compraram, que foram consideradas como enganadas. Eu conheço pessoas que procuram o nosso gabinete diariamente, é um assunto que nós precisamos acompanhar de perto, que pegou todo o investimento da sua vida, toda a poupança da sua vida, comprou uma área dessa, para conseguir conquistar o seu espaço, a sua unidade habitacional, a sua casa, e hoje enfrenta esse problema. Então, existem mobilizações, loteamentos com 100 chácaras, 150 chácaras que não tem energia, que não tem água, que não tem nada, e eles pagam geradores, o empreendedor, né, já não consegue mais subsidiar isso para eles, então o espaço tem que ser dado, essa lei tem que ser alterada. O marco temporal é dezembro de 2016, como foi falado pelo vereador Higino, mas alguma coisa tem que ser feita. Nós temos uma esperança de buscar isso junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, que haja aí uma possibilidade de autorizar isso, de aprovar isso aí de agora para frente. Porque olha o que foi dito, 20% da população, né, 20% da população, 200 mil pessoas enfrentam esse problema hoje no município de Uberlândia. Vereador Higino, voltando aqui a falar, a gente estava falando sobre a regularização fundiária, mas também citamos o REURB. Sim. O que é o REURB? Então, REURB é uma política de regularização fundiária urbana que pretende facilitar a regularização. Porque para aprovar um loteamento com a legislação tradicional, você tem que já praticamente entregar o loteamento pronto, né? Que está correto, com energia, com água, com esgoto, com asfalto. Acontece que a vida real ela não necessariamente está amarrada pela legislação. Então você tem em várias cidades, Uberlândia não é a única cidade que tem bairros irregulares. Você pega a Contagem, eu tive lá, 70% de Contagem irregular. A maior parte dessa irregularidade é a sua falta de documento, mas é 70%. Você pega Juiz de Fora, tem mais de 100 condomínios de rico, de luxo irregular. Você pega Brasília, a mesma coisa. Existem cidades inteiras que não têm documento. Inteiras, nem a escola, nem a creche tem documento. Então essa REURB, ela vem facilitando, dizendo mais ou menos o que eu falei na primeira resposta. Você tem que provar que você está lá desde 2016, e o que o vereador Leandro fala é verdade, nós precisamos alterar esse marco legal para 2020, 2021, porque ocorreram alguns núcleos urbanos que se formaram depois desse marco legal, e é importante que todo mundo seja atendido. Então essa é uma política que pretende regularizar, mas eu tenho defendido, já vou passar para o vereador Leandro, que isso não é só uma política para entregar documento. Ela pode ser um pilar de desenvolvimento econômico. Porque você imagina que é 20% da cidade tendo que contratar pessoas para fazer lá o esgoto, para botar energia elétrica, para botar, para asfaltar. Você vai aquecer a economia, porque vai ter que ter muita gente trabalhando para isso, vai ter que ter recursos, né, que vão ser trazidos para Uberlândia, aplicados aqui na cidade. E, além disso, um imóvel hoje que não paga IPTU, que não paga ITBI, vai começar a pagar impostos. E os pequenos negócios dessas comunidades, que às vezes não conseguem pegar nem um financiamento de 5 mil, de 10 mil reais para impulsionar aquele empreendimento, vai poder com o seu documento regularizado. Por isso, é uma baita política pública que leva dignidade para as famílias e pode ajudar a cidade inteira como todo a desenvolver. Sem dúvida, um desenvolvimento econômico, desenvolvimento do município que carece disso. Para conseguir acelerar ainda mais o crescimento de Uberlândia, graças a Deus nós vivemos numa cidade que tem uma gestão pública muito eficaz e muito eficiente, né? Os números do CAGED mostram a quantidade de empregos gerados, né? Sempre maior do que a de desemprego. E eu não tenho dúvida que regularizando essas propriedades, esses empreendimentos, muita coisa vai mudar, que vai dar dignidade para muitas pessoas, motivação, entusiasmo, e até mesmo hoje, onde não chega energia, não chega internet, vai poder chegar. E aí várias novas profissões poderão ser exercidas nessas áreas, nesses locais. Parte comercial, né, como mercearia, farmácia, tudo melhora. Então é uma lei de extrema importância, né? O Uberlândia tem dado passos fortes nesse sentido, né? No ano passado nós aprovamos na Câmara Municipal de Uberlândia, não sei se foi ano passado, no começo desse ano, o vereador Higino. Acho que foi retrasado. Nós aprovamos uma alteração, né, feita a 4 mãos. Prefeitura de Uberlândia, Secretaria de Planejamento, Câmara Municipal de Uberlândia e o próprio Ministério Público, né? Os promotores, o Dr. Breno Lins, o Dr. Carlos Valera, sempre estudando a melhor condição, a melhor forma
de fazer isso acontecer. E na Câmara nós temos dado a contribuição de ajudar no estudo e de, inclusive, de aprovar o projeto na íntegra. E agora o que falta são os empreendedores buscarem a prefeitura e conseguirem executar o que é pedido nessa nova norma da lei lá. Pode completar. Não, assim, talvez seja um ponto que eu tenho um pouco de divergência do vereador Leandro, porque, assim, é verdade que votou lei e que criou uma legislação que não existia, mas ela ainda é muito ruim, nós precisamos melhorá-la, porque até hoje a prefeitura, a atual gestão, não conseguiu aprovar nenhum loteamento, porque, assim, regularizar não é fácil, mesmo com a lei federal, e a lei municipal botou alguns entraves que não tem na lei federal. Por isso que eu penso que a gente precisa agora de um esforço agora, ainda mais com a inteligência do senhor, com a influência que o senhor tem lá na gestão municipal, da gente voltar a discutir a REURB e ver por que está demorando para aprovar os projetos, porque os benefícios da regularização todo mundo conhece, é um consenso nosso, é um consenso, e temos que ver o que pode fazer para facilitar ainda mais. Nesse sentido, eu aproveito para fazer propaganda da primeira lei que eu quero que seja aprovada na Câmara, porque não existe só irregularidade do que está muito bagunçado. Você tem lá no Dom Almir, Prosperidade, Joana d'Arc, naquela região lá do grande Dom Almir, o povo chama de integração, lá você pode ir, já tem asfalto, tem esgoto, tem energia, tem tudo pronto, só não tem um documento. Eu penso em casos como esse, não é só lá que está assim, não precisa fazer a REURB, porque a REURB é muito cara, complicada, demorada, basta um requerimento do morador dizendo assim, ó, eu estou lá morando há mais de 20 anos, 30 anos, nunca ninguém contestou, já tem toda a energia, foi o próprio município que fez a infraestrutura, então o município daria um documento que chama legitimação de posse, está nessa lei, e essa legitimação de posse não vira um documento de propriedade imediato, mas depois de 5 anos ela tem efeito de uso capião, a pessoa vai lá no cartório e faz. Então, assim, eu acho que nós precisamos aproveitar que esse momento agora político está menos tenso, a gente visitar as comunidades e quem sabe a gente assine junto as próximas leis sobre esse assunto. Bom, a gente está falando aqui de política urbana, e são vários assuntos, energia, saneamento. Vamos falar agora de água. Água aqui em Uberlândia é barato? Uberlândia tem uma das águas mais baratas do nosso país, né? Isso os números mostram. Hoje nós estamos tem o prêmio de terceiro lugar da melhor água do país, e a terceira melhor água do país considerada é a melhor de Minas Gerais. E fato isso, e o mérito disso vai para o nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, que sempre fez um trabalho de excelência, sempre se preparando com um olhar voltado ao futuro, olhado a quantidades, né, de população 3 vezes mais do que o que nós temos na cidade. Então, a Água de Uberlândia é um trabalho, um método do DEMAI. O DEMAI tem uma equipe técnica que faz um trabalho de qualidade, né, sempre estudou. Nós somos também privilegiados com as bacias hidrográficas que o nosso município possui, e não tenho dúvida que a visão de gestão também do prefeito e do diretor do DEMAI são importantes também, até para não deixar parar no tempo, né, o crescimento e o desenvolvimento. E o DEMAI tem que continuar nesse trabalho. E agora o DEMAI trabalha também com o trabalho de conscientização das pessoas, né? Agora já chegou na hora de reajustar algumas redes. Nós temos nos distritos de Uberlândia, Distrito de Martinese, por exemplo, a rede de esgoto já teve algumas atualizações, né, de expansão da rede, adutoras mais largas, e no município também agora chega, né, o DEMAI com investimento, uma obra grande, para cada vez mais agora melhorar o esgoto do município de Uberlândia. Nós sempre também precisamos caminhar nesse sentido de tratar melhor o esgoto e dar melhores destinação do tratamento do esgoto de modo geral. Certo. O vereador Higino concorda? Eu concordo em parte, né? Porque recentemente faltou água nos bairros pobres da cidade. Então, assim, tem água, e tem muita água boa, porque o PT governou a cidade 4 anos e pegou 350 milhões de reais emprestado para dar início às obras da Capim Branco. Então, quando muita gente fala, o PT não fez nada, o Gilmar não fez nada, o Gilmar, além das 10 mil casas, de 14 escolas, o PT, quando governou essa cidade, também se preocupou a longo prazo com a questão da água. Agora, eu preciso, mesmo fazendo essa crítica pontual, porque houve problema na gestão, dizer que eu conversei com o Renato do DEMAI, e eu tenho, assim, muita confiança na administração do DEMAI hoje. Ele tem me atendido, e não tem nada em troca, como se eu fosse um vereador da situação lá dentro da casa dele. Eu cheguei a ligar para o Renato do DEMAI. A gente pode até dar esse depoimento, porque a gente não pode ser uma oposição que só bate, só quer aparecer, e não é esse o papel da oposição. Eu tive no Glória, uma das vezes que ele me atendeu, eu estava no Glória 10 da manhã, a comunidade estava lá mais de 2 dias sem água, eu liguei 10 horas, quando foi 11 horas da manhã, tinha uma equipe do DEMAI organizando
a distribuição de água no DEMAI e água, vou falar que é varejo. Varejo para quem está fora, foi muito importante. Então eu quero deixar esse registro. Eu acho que ele errou, faltou um pouco de capacidade de prever a seca que teve e tal. Estão construindo uma obra grande que vai lá do centro até o Canaã. Ela não ficou pronta e prejudicou a distribuição, mas então não está 100%, né? Dava para ser melhor. É importante destacar que houve o planejamento, o DEMAI previu isso, mas não conseguiu terminar a obra no tempo, né? O vereador Egino está falando. Então, só para reforçar, né? Eu acho bom ouvir isso do vereador Egino, que é um vereador inteligente, consciente, que reconhece também o trabalho. E, infelizmente, né, nós temos uma população aí, o prefeito Odelmo anunciou há pouco tempo atrás que nós tivemos aí nos últimos 12 meses o atendimento na rede de saúde de mais de 1 milhão de CPFs na rede municipal de saúde. E aí o IBGE vem e fala que nós temos 800 mil habitantes. Então é um número que a gente sabe que é muito maior do que isso. E o município recebe só para 800 mil habitantes. E ele tem água, trata água para 1 milhão de habitantes. E quando veio a seca, né, tivemos esse problema. Né? Não vamos falar aqui qual foi o motivo, se foi o gasto em excesso, o gasto, né, sem consciência por parte dos munícipes. Mas foi um fato que aconteceu e foi reparado. Né? Tivemos alguns problemas em algumas regiões. Eu também recebi algumas demandas nesse sentido, mas sempre que acionamos o DEMAI, o diretor Renato e a equipe têm atendido e feito o que pode ser feito. Tem uma questão também em relação à água, que eu acho importante registrar, um trabalho que a gente tem feito, que é acompanhar as famílias dos detentos. Né? Ali no Jaci de Assis tem um problema grave de água. Nós temos recebido depoimentos de familiares que assim, beiram a indignidade, que fica às vezes um dia sem água, 2 dias sem água, é regulado demais a distribuição de água dentro do presídio. Eu não gosto de misturar a religião com o presídio, minha fé, inclusive, é bem pequenininha, mas eu penso que é uma obrigação ter cuidado com aqueles que mais precisam, então, numa situação encarcerados. E a gente tem conversado com a direção do presídio, conseguimos com o Breno Lin R$50 mil para melhorar o sistema de bombas, que lá, acho que é esse que era o problema. Então, quando a gente fala em água, é lembrar que tem gente que às vezes não tem água nem para tomar banho e não tem para quem recorrer, porque no sistema carcerário é isso. Então, nós estamos firmes também numa luta para que não falte pelo menos água para quem está preso aqui em Uberlândia. Falamos de água, agora vamos falar de coleta. É eficiente aqui em Uberlândia a coleta de lixo? Olha, sim, eu tenho acompanhado o sistema de coleta e o que chama a atenção em Uberlândia está integrado hoje as cooperativas de reciclagem com a coleta. Então, hoje, Uberlândia ela tem a alegria de ter 5 cooperativas que são meio que acompanhadas pelo município. Inclusive, nós vamos destinar R$330 mil para essas cooperativas para que esse material que é reciclável, que não é tratado pelas empresas que recolhem, né, o lixo, parte desse lixo ele tem que ser reciclado, eles reciclam, mas de uns 8 meses para cá, de um ano para cá, o preço do plástico, do papel, do cobre caiu demais, do alumínio caiu demais. E a solução que apresentaram para isso, inclusive dialogando com o Renato Demai, é comprar um equipamento que agrega valor nesses produtos. Então, eu penso que o sistema de coleta ele está bom nas áreas que são regulares, mas em algumas áreas que estão no meio rural e que ainda não receberam ainda os títulos e não tem energia nem água, fica a desejar e acaba que isso é um problema que tem que ser solucionado, porque quando você deixa lixo acumulado nas comunidades, você junta rato, doença. Então tá bom onde já está regular, onde não está irregular, que é aquela discussão que a gente estava fazendo, tem que ser regularizado para que todos os serviços públicos cheguem. Ainda precisa de uma atenção, né? A regularização fundiária ela é uma política pública muito importante, política urbana muito importante, que ela vai ajudar na saúde pública do município, acima de tudo. Sobre a coleta que foi dita aqui, hoje Uberlândia ela tem um serviço de coleta pública em 100% da cidade, varreção da 100% da cidade, só a coleta seletiva, né, que é dos materiais que são segregados, separados, que tem destinação diferente, até para reciclagem, que ainda não atinge 100% do município. Hoje, Uberlândia, eu acredito que o DEMAI, que hoje é o gestor da limpeza urbana do município, ele tem que avançar nesse sentido da coleta seletiva, né? E, acima de tudo, capacitar e ajudar na prevenção, orientar a população, para a população aprender a separar esses resíduos reciclados nas suas casas. É um trabalho que vai lá de dentro das nossas casas. E outra coisa que é uma preocupação que eu tenho, né, que também faz parte da Comissão de Saneamento Básico da cidade, saúde e saneamento
do nosso município são os nossos aterros sanitários, né? O aterro, nós sabemos que a vida útil de um aterro ela é limitada, nós sabemos que a região em torno do aterro é uma região prejudicada, ambientalmente falando, e hoje nós já temos no mundo afora, na Europa, em todos os lugares, usinas, né, que carbonizam esses dejetos, esses lixos, inclusive transformam em energia sustentável, né? No Brasil existem só 3 usinas, né, que já trabalham com esse sentido, e em Minas Gerais, Uberlândia tem condição e a capacidade de ter aqui em Uberlândia a primeira usina, né, de incineração de lixo, de resíduos aí, e transformar em energia. E esse resíduo que essa usina transforma, né, é uma informação que eu tenho estudado há pouco tempo, recentemente, e é uma coisa de primeiro mundo, além de virar energia, pode atender os prédios públicos do município de Uberlândia e ainda o que sobra ali, o que é da incineração ali, pode virar matéria-prima para construção civil, para confecção de alguns óleos, lubrificantes e tantas outras coisas. Então é um assunto que nessa parte da coleta, do lixo, de tudo, nós precisamos avançar muito e temos campo para avançar. E essa questão dessa usina aí, para substituir o aterro sanitário, eu acho de extrema importância. Bom, o assunto está importante, está relevante, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A Câmara Municipal de Uberlândia conta com todos nós. Juntos vamos fazer a nossa cidade cada vez melhor. Venha você também conhecer o dia a dia do Poder Legislativo. Traga seus vizinhos, amigos, sua família. Professor, convide seus alunos. Visitas guiadas com grupos a partir de 7 pessoas. Ligue, agende e sejam bem-vindos. Câmara Municipal de Uberlândia. Esta casa é sua. Juntos construímos Uberlândia. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o nosso tema é política urbana e a gente recebe aqui no estúdio os vereadores Leandro Neves e Gino Marcos. Então vamos voltar com o nosso bate-papo. Bom, a gente já falou de vários assuntos, falamos de coleta de lixo, água. Vamos falar agora de urbanismo. Quando a gente fala sobre urbanismo aqui em Uberlândia, como que a gente pode considerar? Quais são os passos que Uberlândia segue? Vereador Leandro, está indo bem? O que pode melhorar? Uberlândia, ela também tem mais essas características. Ela se destaca, né, frente aos municípios aí da região e do país por ser uma cidade planejada. Uberlândia, né, tem ruas largas, ela tem toda essa questão da restrição urbanística. O município se preocupa muito com essa parte urbanística. Existem pontos a serem melhorados, né? A Secretaria de Planejamento já tem uma legislação que todos os novos bairros, novos empreendimentos já têm algumas regras a seguirem, área de preservação permanente, né, área verde, e alguns outros pontos podem ser melhorados. Por exemplo, eu defendo a situação de até para essas loteadoras, né, não com o intuito de onerar ainda mais e encarecer ainda mais os lotes, mas pelo contrário, de organizar. Hoje, um desafio que nós temos em Uberlândia nessa parte urbanística é a regularidade das calçadas, dos passeios. Então, em bairros que são mais íngremes, nós temos essa dificuldade até no sentido da inclusão social para pessoas com dificuldade de mobilidade urbana, né? E também o outro ponto que nós podemos avançar e melhorar é um ponto mais complicado, que seria a mobilidade no centro da cidade de Uberlândia, né? É um centro que tem um fluxo gigante de pessoas, né, nos horários comerciais,
e que pode ser melhorada. Existem projetos, especulações feitas na área, mas é que ainda não foram avançadas. Eu acho que com a vinda do novo plano diretor, que chega agora, né, que nós estamos almejando a chegada desse novo plano diretor, inclusive nós pedimos para a secretária de Planejamento participar, a Câmara Municipal de Uberlândia, participar da confecção desse novo plano diretor, né, e a gente conseguir avançar tanto nas limitações do município, nos limites urbanos do município, né, nessa expansão, quanto nessa parte urbanística. Há muita coisa a se fazer, mas é importante destacar que Uberlândia ela está à frente das cidades da região e de muitos outros municípios, né? Nós temos cidades vizinhas, cidades muito boas, que não têm nem metade da mobilidade urbana do nosso município. Por quê? Porque Uberlândia é uma cidade planejada, os bairros planejados, ruas largas, né? Existem avanços, mas nós estamos acima da média. Vereador Higino, qual é o seu ponto de vista? Olha, um urbanismo moderno tem um tripé, que é econômico, social e ambiental. Eu penso que, do ponto de vista econômico, Uberlândia sempre foi planejada e pensada. Mas o ambiental deixa muito a desejar e também o social. Porque quando se anuncia que tem 100% tratamento de esgoto, que a mobilidade urbana funciona bem, está falando de 70% da cidade. E, a bem da verdade, grande parte das pessoas que nos ouvem hoje, nos assistem, conhece ali o Santa Mônica, o shopping, a prefeitura, conhece o centro e poucas pessoas que têm uma dinâmica aqui nessa região conhecem lá o Canaã, conhecem o Morada Nova, conhecem o Morumbi. Então, assim, a cidade não é para todo mundo, então parte desse tripé não está ainda apresentado. Entre os principais problemas de Uberlândia, eu considero que é o transporte. Embora, para quem mora nos bairros mais centrais, seja tudo acessível, para quem mora em bairros mais afastados, demora 1h30, 2 horas para chegar no seu local, embora Uberlândia não seja uma cidade tão grande assim. Por isso nós estamos, a pedido da Pastoral Operária, nós estamos iniciando a luta pelo passe livre. Lá em Juiz de Fora, a prefeita, que é do PT, já conseguiu liberar aos finais de semana e feriados o passe livre. E eu penso, já terminando já essa parte, que Uberlândia consegue permitir que exista passe livre. Existe 850 milhões de reais em caixa. Hoje, então, porque a prefeitura recebeu 500 milhões de uma ação judicial, economizou durante a pandemia, e tem as contas controladas, tanto no que se refere aos empréstimos, quanto ao pagamento de funcionalismo público. Então, é possível, num planejamento onde as empresas contribuam no município, onde a gente repense o valor do IPTU, para que ninguém mais pague passe em Uberlândia. Então, uma luta nossa agora é pelo passe livre. Mas, vereador, como que funcionaria esse passe livre? Olha, onde existe, as pessoas usam o transporte sem pagar. Então, as pessoas usam conforme a sua necessidade. E quem financia isso é a Prefeitura Municipal. E quais seriam as fontes de receita? Hoje, a empresa já paga parte do passe do trabalhador, o trabalhador paga parte do passe. Então, parte desses recursos, principalmente dos empresários, iriam para o município. E é difícil falar em aumento de impostos. Mas IPTU em Uberlândia, comparado com Uberaba, é muito barato. Comparado com qualquer cidade. Então, assim, a gente arrecada hoje, enquanto Uberaba, que é menor, arrecada R$10, nós arrecadamos 5, tendo o dobro ou quase o triplo da população. Então, às vezes, a gente não é para extorquir ninguém, é só para tornar justo a cobrança do IPTU. Por exemplo, Caraíba, que chama naquele bairro, Caraíba e o Shopping Park, um do lado do outro, né? Sim. Eles pagam o mesmo valor de IPTU. Então, nós precisamos rever a planta de cobrança da base de cálculo para que a gente tenha condição de bancar o transporte público. Porque isso você estimula a cultura, estimula as pessoas a procurarem mais emprego. Então, o transporte gratuito não é um sonho impossível, é uma possibilidade concreta se tiver vontade política dos governantes. Nessa parte do urbanismo, o que o nosso município sempre fez de forma planejada é tentar levar, né, grandes empresas, grandes polos, né, geradores de emprego para os bairros. E é isso o prefeito Aldemo fez lá quando foi criado e idealizado a Cidade Industrial 2, né, quando foi criado o Uberlândia Shopping, quando foi direcionado para aquela região ali, região sul da cidade, e aquele tanto de unidade habitacional que nós tivemos naquela época, levou o Uberlândia Shopping, naquela época tinha o Walmart, Leroy Merlin, tanto os outros polos empregadores. Então, nesse sentido, a cidade avança muito no urbanismo. Porque com relação ao transporte público, fazer um complemento aqui, a fala do colega vereador Higino, apesar de sermos opositores um do outro na Câmara, eu sou base do prefeito Adelmo e ele é oposição, nós temos uma finalidade única que é o bem comum da população. Eu acho que o transporte público no Brasil é um transporte público que já está ultrapassado,
né, que precisa ser reinventado, com novas modalidades, novos modais de transporte público. Uberlândia já merece, sim, né, um BT ou alguma coisa nesse sentido. Nós temos os corredores de ônibus que são muito importantes, mas um novo avanço deve ser feito. Essa situação do transporte público gratuito, o que nós temos estudado aí nas cidades que já aderiram a isso aí é o aumento do volume da população. Isso é muito importante, né? Nós diminuímos a quantidade de veículos na cidade, né? Melhoramos essa questão ambiental, só que se for subsidiado pelo município, então se hoje nós temos uma conta que o transporte público fica em 80 milhões por mês, né? Eu estou chutando, não tem esse número preciso. Com esse aumento de 60%, 70%, 80%, 100%, 120% a mais de usuários, o município tem que se preparar para isso, que não adianta, né, o gestor municipal, no caso do prefeito, instituir o programa, né, liberar o transporte e depois de um ano ele ter que cancelar de volta porque não teve a previsão orçamentária. Então são estudos que devem ser feitos e eu tenho certeza que esse tipo de ação será feita na hora certa, do jeito certo e que melhora cada vez mais o desenvolvimento do nosso município. Vereadores, e a acessibilidade? Uberlândia já foi até destaque em jornais por conta da acessibilidade. A prefeitura informou recentemente uma obra para resolver a situação nos prédios públicos. Como que é essa questão da acessibilidade aqui na cidade? Então, hoje o que a gente tem recebido de denúncia é que para alguns se exigem algumas regras e para outros não. É muito difícil hoje para quem está construindo um prédio, uma casa, se adequarem às regras porque elas não são muito claras e para cada situação é exigido um tipo tem um tipo de exigência. Mas o que a gente tem visto é que para o cadeirante e para as pessoas que têm necessidades especiais, a cidade ainda está muito inadequada. E em um ou outro prédio, um ou outro setor do município é possível você viver com mais dignidade, mas de um modo geral, nem calçadas adequadas existem suficiente. Você também, os próprios, o sistema de transporte, ele está muito insuficiente, muito menor do que a demanda. Para quem mora na zona rural ainda é mais difícil ainda. Então, assim, eu acho que isso é um dos principais desafios. Porque como a gente está, na primeira etapa da nossa conversa, lugares que não tem nem água nem energia, você imagina um cadeirante sair do final lá do Manaus, do Santa Clara, para chegar no asfalto, para depois pegar o ônibus. Então, esse é um desafio gigantesco, mas que nós precisamos enfrentar com muita humildade, com muita inteligência, para garantir a todos um mínimo de dignidade. E Uberlândia está entre as 5 cidades mais acessíveis do país, né? Hoje nós temos, com relação aos semáforos do nosso município de Uberlândia, praticamente todos os semáforos são, né, tem a chamada sonora. No centro da cidade, nos bairros, vários bairros, nós já temos toda aquela inclinação do passeio para o cadeirante conseguir, né, acessibilizar mesmo o passeio para a pessoa que usa a cadeira de rodas, a pessoa com deficiência, usuário da cadeira de rodas. Então, muitos passos podem ser dados e devem ser dados. Mas o que nós falamos, a própria regularização fundiária é importante, né? Quando o vereador fala, né, do morador lá do Maná, tem dificuldade de sair do bairro para conseguir chegar no ponto de ônibus para ele pegar um ônibus, e aí tudo nós precisamos entender que deveria existir um planejamento habitacional, né, para liberar aquela área para as moradias e daquelas moradias ali o município conseguir atuar. É importante saber que nós temos a questão social, sim, o percentual de espaços sociais que é necessário, mas sem arrecadação o gestor não consegue fazer. Então nós, enquanto vereadores, enquanto legisladores, nós temos uma das principais atribuições é cuidar do orçamento do município, é se preocupar, sim, com a arrecadação, né, e com a regularidade de todas essas áreas. A calçada é do morador? Como que fica essa questão? Não, a calçada é do município, só que ele tem responsabilidade com aquele bem. Então é um bem público, mas a pessoa que tem um lote naquela calçada é de responsabilidade dele. E isso é uma das atribuições da nossa comissão e a gente tem fiscalizado. E quem tem lote, tem gente que tem 20, 50 mil lotes e não faz a calçada. Eu acho que, inclusive, o município pode até criar taxas e punições mais duras, porque quem sofre é a população quando não tem calçada. Hoje a calçada, esse assunto é importante. Nós somos muito demandados com relação a isso, que às vezes acontece da gente falar assim, vereador, eu estou com uma árvore na porta da minha casa, eu preciso de ajuda para suprir ela. Só que aí é o que o vereador Egino disse, a calçada é um bem público de responsabilidade do proprietário do terreno, da área. Então, inclusive, essas áreas vazias, esses terrenos, né, qual que é a responsabilidade do dono do terreno? A calçada, cercar ele e manter ele limpo. Quem não faz isso tem problema com a fiscalização do município. E é autuado, e vira dívida ativa e pode ser um problema, sério. Ok. Vamos falar agora então de habitação. Minha Casa Minha Vida.
Não, finalmente voltou, né? Eu acho que talvez, não sei como é que o meu amigo vereador vai responder, mas nós ficamos 7 anos em Uberlândia só derrubando casa. O prefeito Odelmo, graças a Deus, e também com a intervenção do Ministério Público, suspendeu as reintegrações de posse, mas não fez nenhuma casa nesses últimos anos. Em parte é porque tanto o Temer quanto o Coiso, eles não tinham preocupação com a construção de moradia. Então, o governo Lula voltou, ainda com o orçamento anterior, e Uberlândia já deve chegar de 900 a 2.900 unidades, que é faixa 1, para atender os mais pobres. Então, nós estamos comemorando e dividindo com os colegas vereadores a obrigação de informar a população, onde é que faz o cadastro, como é que faz, quem tem direito, quem não tem. Então, nós estamos comemorando a volta do Minha Casa Minha Vida. Com certeza. O que acontece? Só para deixar muito claro para quem nos assiste. Prefeito nenhum dá nenhuma casa para ninguém. A prefeitura ela só tem a função de fazer os cadastros. Né? Até o próprio prefeito Dimar Machado soltou um áudio aí falando que ele fez 10 mil casas. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Né? O que acontece? O governo federal tem o programa habitacional em parceria com a Caixa e o município não dá nem um centavo para nada e nunca deu. Ele só faz parte de cadastrar, né, população social, o sorteio, e essa situação pública é que faz. Por exemplo, o governo federal hoje ele sai com um programa habitacional, o que nós olhamos com excelentes olhos, mas ainda é um programa muito pequeno, a demanda. Né? O vereador Higino deve trazer a realidade dos números, que é detentor dessa informação. Nós temos uma carência de mais de 8 milhões de unidades habitacionais, e o que o atual governo do PT propõe é muito pequeno, né, e fracionado em 4 anos. E para Uberlândia, o que nós precisamos ressaltar? O município de Uberlândia, ele quer ser o pioneiro nesse movimento, né? A Câmara Municipal de Uberlândia, os vereadores, têm sido parceiros nesse sentido, e nós estamos cobrando o prefeito, o secretário de Habitação, o prefeito Odelmo, quando já surgiu a possibilidade desse novo programa Minha Casa Minha Vida, já tinha a Secretaria de Habitação, ela era vinculada a outra secretaria, ele já fez a separação justamente para dar uma qualidade nesse serviço. E, a título de informação, quando as construtoras de Uberlândia começaram a fazer os seus cadastros nas áreas que elas querem fazer os empreendimentos, a tramitação dos documentos não durou nem 48 horas. Em 48 horas, a Secretaria de Habitação, com planejamento, liberou documentação, todos protocolados, né, lá em Brasília. E o que é a real situação? Como o vereador Higino disse, nós conseguimos protocolar aproximadamente para termos 3 mil unidades habitacionais. Lembrando que esse programa agora, para Uberlândia, devido aos altos custos da construção civil e das áreas, serão só programas, habitações verticais, só apartamentos, só predinhos, só blocos, né, de apartamentos. E desses 3 mil, nós aguardamos a qualquer momento o governo federal fazer a divulgação. Pode ser 900, pode ser 90, pode ser 9, mas nós ainda temos a esperança de ter as 3 mil unidades habitacionais. Aguardamos a qualquer momento o governo federal sinalizar. É uma impressão que nós temos. Nós, inclusive, fomos juntos, eu e o vereador Higino, nós fomos junto com outros vereadores, no Palácio do Planalto, né, através do ministro Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, né, buscar informação, buscar respostas, levar o que nós temos e brigar pelo povo de Uberlândia. Né? É importante que essas unidades habitacionais sejam liberadas rapidamente, que comecem as obras, que sejam entregues, justamente para dar essa dignidade para essas pessoas. Vereador Higino, quer fazer algum contraponto? Sim. Eu acho que nós temos divergências, muitas diferenças ideológicas e tudo, mas eu acho que o vereador Leandro Neves ele tem apresentado um jeito de fazer política diferente de outros colegas. Porque uma coisa é pensar diferente e se você for olhar na filosofia, não existe uma verdade. Você pode ter uma opinião hoje, amanhã você tem outra. Então, eu nem vou aceitar a provocação do Gilmar Machado, porque nós fizemos muitas casas mesmo, mas eu prefiro ressaltar o dia que nós fomos em Brasília, porque quando eu acabei de chegar, eu cheguei no momento histórico do Brasil, onde o Lula tinha ganhado as eleições, né? Nós fizemos uma deputada federal, e eu tenho certeza que a minha força é muito pequenininha. A gente tem uma energia política como vereador, mas outra coisa é a casa, né? Então, eu convidei o presidente da casa, o Zezinho foi conosco, o vereador Carrillo, era líder do governo, foi conosco, o Leandro Neves foi conosco. Nós fomos para Brasília apresentar uma demanda de 40 mil casas. Né? Porque é o seguinte, Uberlândia ela não está no campo político do PT, mas não interessa quem é o prefeito. Uberlândia tem cidadão brasileiro, nós fomos lá entregar, fizemos isso junto, para não ser mérito meu, nem do outro, é de todo mundo. E nós também pedimos 50 milhões de reais para o Glória.
Então, eu achei simbólico esse momento, que nós vamos trabalhar, cada um no seu campo, nós vamos brigar por Uberlândia. Nós estamos com um problema, que nós precisamos de novo juntar, talvez em Brasília, porque tem um programa que é a reconstrução de favela, investimentos justamente em infraestrutura. E tem 5 bilhões de reais que vai ser destinado às cidades, e Uberlândia ficou fora do rol de cidades que pode apresentar projeto. Pode ser uma questão política, que a gente foi derrotado em alguma questão política, ou pode ser porque acha que Uberlândia não tem favela nem áreas irregulares. Nós precisamos botar Uberlândia nesse rol de cidades que podem receber o recurso. Por isso, nós temos que marcar de novo a saída para que a gente possa trazer recursos para o Glória, Manaus, Santa Clara e outros bairros irregulares. Certo. Quando a gente fala da situação da política urbana aqui em Uberlândia, em relação a outras cidades, principalmente mineiras, né? Como que vocês avaliam Uberlândia? Está indo no caminho certo? Eu acredito que está indo no caminho certo. Tanto eu gosto de destacar a gestão do governo, do prefeito Odelmo, por causa do planejamento, né? Essa questão habitacional, nós somos a primeira cidade na região, né? Não posso falar aqui no país porque não tem essa informação, que já se preocupou com o cadastro. Nós tínhamos aí em torno de 25 mil famílias cadastradas, pessoas cadastradas, né? Buscando essa moradia popular, esse benefício do governo federal. E em 2017 foi chamado um recadastramento, uma atualização cadastral, onde desses 25 mil só foram 4.500 pessoas se cadastrarem aproximadamente, né? E agora nós saímos na frente novamente. Na semana passada a prefeitura anunciou esse recadastramento, então nós vivemos aí do dia 9 ao dia 20, né, aproximadamente do mês de outubro, o recadastramento desses 4.500, né? E a partir do dia 21, né, já começa o cadastramento de novas famílias. E é um cadastramento que já tem um decreto municipal que vai ter o vigor de 6 meses, mas que pode ser renovado para mais 6 meses. Vai depender do quê? Das famílias se cadastrarem, né? A prefeitura tem conduzido de uma forma muito tranquila, ela está pedindo a documentação completa, mas ainda não pede exigências que a Caixa vai pedir na hora do ato do chamamento lá, das pessoas contempladas. Porque, por exemplo, hoje nós sabemos que a carteira de identidade ela tem validade de 10 anos. A certidão de nascimento e de casamento tem validade de 90 dias. Quando o cidadão for chamado lá, ele vai ter que atualizar essas certidões. Uhum. Né? Mas enquanto for nesse primeiro momento do recadastramento ou do cadastramento, não precisa dessas atualizações. É só a documentação mesmo. O que vai ter de documentação ali que é mais exigido a atualização é o comprovante de endereço. Esse sim tem que ter 90 dias até para comprovar onde a pessoa está residindo, se é com o pai, se é com a mãe ou se é de aluguel, alguma coisa nesse sentido. Então, o município deu espaço na frente para cadastrar, para conhecer essa demanda, até para avançar em novas ações. Vamos destacar. Pode falar, vereador. Eu quero reforçar as informações que o Leandro acabou de passar, porque está muita gente perguntando e confusa. Então, vai ter o recadastramento e o cadastramento. O recadastramento já começou dia 9. Só que não adianta você ir direto lá na prefeitura que você não vai ser atendido na hora. Você tem que entrar no site da prefeitura e fazer o seu cadastro. Aí você pode procurar qualquer gabinete de vereador, meu, do Leandro, de qualquer outro, que vai ter ajuda para poder fazer esse agendamento para você ir lá recadastrar. Já começou o recadastro e dia 21 começam os novos cadastros. Então, isso é de interesse público e estamos todos à disposição. Agora, eu quero ressaltar que a demanda de 40 mil casas é porque a atual administração nunca se preocupou com isso. A atual administração gosta de fazer viaduto, gosta de melhorar o centro, gosta de embelezar a cidade, mas ela não tem uma política pública municipal. E não é só porque não faz Minha Casa Minha Vida e nem fez o Tchau Aluguel. É porque ela não pensa, nós não podemos ajudar nisso, em que os empreendedores também façam loteamentos populares. Eu pergunto para quem está assistindo, qual foi o último loteamento popular? Onde um trabalhador que ganha 3 mil reais por mês consegue comprar? Não tem. Você tem loteamento fechado, lote de 200, 300, 400 mil reais, e loteamentos que ficam muito distante, com juro abusivo, com preços caros. Então, eu penso que regular o mercado de lotes é fundamental para evitar as ocupações que a gente defende, as invasões, a construção de casas irregulares. O planejamento ele tem que prever e incentivar, inclusive, a construção de loteamentos com preços mais acessíveis. Porque aí o morador, a família, espera os programas habitacionais, mas também pode comprar como a classe média consegue comprar. Vereador, só para trazer uma informação aqui, vereador Higino, eu sou do segmento da construção civil, sou representante comercial, atendo loja de material de construção, material elétrico, né? Continuo com a minha atividade, né? Também eu falo que política é lugar de servir, lugar de ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar aqui fora e buscar o
a sustentação das nossas famílias. Então, o programa Minha Casa Verde e Amarela, do governo anterior, ele tinha também, só não tinha o Faixa 1, que é o popular. Então, mas eu conheço várias, depois eu apresento para o senhor, faço questão de apresentar vários empreendimentos, né, apartamentos ou casas verticais e horizontais com parcelas, né, não subsidiado 95% pelo governo federal, mas com parcela de valor de R$600, R$700, que conseguiram adquirir a sua casa própria, né, que seria a faixa 2, as faixas superiores hoje ao faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Isso sempre aconteceu. E isso em Uberlândia sempre foi facilitado. Eu também faço parte do CODEMA, que é o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente do nosso município. E lá no CODEMA a gente trata muito sobre essas liberações de certidões, até porque a preocupação maior são com o meio ambiente, né? E tudo isso nós precisamos entender no CODEMA se naquela área que vai ter um empreendimento, se existe uma nascente, se existe uma árvore que tem alguma restrição para ser suprimida e tudo mais. Então, existem sim os programas, outras casas para a classe média, sim. O programa Faixa 1 com certeza é importante, mas existem os movimentos também. Então, a gente pode dizer que o verde e amarelo é para os ricos e o vermelho agora é para os mais pobres. É mais ou menos o que eu estou dizendo. É mesmo, senão está tudo certo. Polêmica, né? Vereador Higino, o senhor falou sobre o cadastramento e o recadastramento. Para quem está assistindo a gente, para entender melhor, para que serve e qual que é a importância dele? Olha, primeiro que a política pública tem critérios. Não é qualquer pessoa que pode pegar uma casa, ainda mais faixa 1. Então o município precisa saber a demanda, né? Eu estou estimando que são 40 mil, mas pode ser 20, pode ser 100 mil famílias. Então o município precisa saber da sua população. Saber quem já recebeu casa, quem não recebeu. Então, o recadastramento é para quem já tem cadastro há mais de 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos. Ela tem que atualizar o cadastro, porque muita gente separa, morre ou consegue comprar uma casa. Então, o recadastro é para isso. E o cadastro é para ter dimensão da demanda municipal. Então, é importante que as pessoas se orientem. Não é fácil fazer o cadastro. Eu estou com uma equipe que está também aprendendo, porque tem que ter um e-mail do governo, você tem que... não é tão fácil. Mas é possível e nós estamos à disposição para poder ajudar a fazer o cadastro e o recadastro. O que o vereador Gino está falando, eu acho importante destacar. Para fazer até mesmo o próprio agendamento, você tem que ter aquele GovBR, né? Tem que ter o e-mail. Por isso que a Prefeitura de Uberlândia... Ela só disponibilizou o acesso digital para fazer o agendamento. O cadastramento, a prefeitura chama todo mundo lá na prefeitura, se está de habitação, na plataforma da habitação, porque quando você fez ali, na época da pandemia, para você fazer algum cadastro da vacinação, você tinha que anexar, às vezes, um documento. Agora, para o cadastro habitacional, você tem que anexar 25, 28, 30 documentos diferentes. Então, como é que um simples aparelho de celular a pessoa vai conseguir fazer o cadastramento? Isso, muitas das vezes, não será possível. Então, por isso que é importante que o vereador Higino disse. Nós também estamos aprendendo, mas estamos ajudando a comunidade, os gabinetes, vereador Higino, o meu gabinete, vereador Leandro Neves e vários outros gabinetes estão ajudando as pessoas a fazer o seu agendamento. E aí, eu quero destacar, o vereador Higino foi muito feliz novamente no que ele falou ali, que tem que ter muita tranquilidade, não precisa ter pressa, é claro que não deixe para a última hora, mas não precisa fazer correria, fazer tumulto, não vai adiantar formar fila, dormir na porta da prefeitura para fazer o seu cadastramento, que isso não vai acontecer. Faz o agendamento digital pelo site da prefeitura, o Portal do Cidadão, e vai ser chamado. Da mesma forma, vai ter um feirão, né? É um antigo feirão da Caixa, que a Caixa fazia no passado, vai ter o Megacom nos dias 21 e 22. Vai ter o programa Minha Casa Minha Vida, mas para as faixas 2 e 3, né, faixas diferentes, que não é essa subsidiada pelo governo. E nessa ocasião, serão feitos novos cadastros, mas todos também agendados. Então não adianta, né, vereador Higino, a pessoa querer dormir na porta da Arena Sabiazinho, né, na véspera do dia 21 ali, para ser atendido, que não vai ser atendido. Então a população tem que ter tranquilidade, é hora de fazer o cadastro direitinho. Outra preocupação que eu quero deixar antes de encerrar aqui esse assunto da habitação, eu acho muito importante. Quem for se beneficiar, quem for concorrer a essa questão da casa, que leve isso com muita seriedade, né? Nós sabemos que a vida pode mudar, sim, depois que a pessoa... Hoje ela precisa dessa casa, dessa unidade habitacional social e, se Deus quiser, em breve as pessoas, né, se desenvolverão, terão melhores rendas e tudo mais. Mas tomar muito cuidado com isso. Hoje nós acompanhamos aí uma realidade na cidade, para não direcionar para bairros nem lugares, o vereador Higino depois me corrija se eu estiver errado, que muita gente, depois que é contemplado pela casa, desfaz da casa de forma irregular, de forma ilegal, né? Um benefício que o governo deu. A pessoa não tem nem condição, mas ela desfaz da casa. Casas que foram adquiridas, né? A pessoa foi contemplada,
paga a parcela mínima, mas a pessoa nem mora na casa. Então, vamos pensar de forma social, né? Tem que ser uma via de mão dupla. O governo federal tem essa qualidade de pensar na moradia popular, isso a gente tem que reconhecer, mas é importante que o munícipe, o contribuinte e o usuário lá, ele também precisa valorizar esse benefício. Então, só para a gente recapitular, para a pessoa que quer fazer esse cadastramento, é a inscrição, né? O que ela deve fazer? Ele faz primeiro ele vai, procura o portal do cidadão da prefeitura ou o site da prefeitura para fazer o agendamento. E ele vai agendar uma data para ir na Secretaria de Habitação fazer o cadastramento. Então, o primeiro passo é agendar. O dia que ele for agendado, aí ele vai ser orientado qual documentação ele vai precisar levar no dia do cadastro, que ainda é uma documentação importante, completa, mas ainda sem algumas exigências, né? É só para ter isso no cadastro bonitinho. E depois que houver o sorteio da casa, a forma que for definido, né, os critérios de prioridade, que aí vai precisar de mais documentação. Como o vereador Egino disse, não é tão simples assim, mas existe todo um suporte, todo um acompanhamento para que ninguém perca os prazos e não perca por motivo de falta de documento, né, Egino? Eu quero aproveitar para agradecer o Luizão e o Davi Tomás, que estão na Secretaria de Habitação. Assim, não se iludam comigo, eu vou ser oposição, nós vamos ter candidato ano que vem, o PT vai disputar, mas hoje eu sou vereador e o prefeito é o Odelmo. E o secretário é o Luizão, e eu observei, quando eu vi as regras, e por isso que quem está assistindo a gente pode despreocupar com as regras oficiais, que nós já conseguimos conversar com a secretaria. Estava exigindo uma certidão de casamento atualizada. E ninguém tem dinheiro, hoje está difícil para pagar a segunda via e tudo, não precisa mais, leva a que você tem, mesmo que você já seja divorciado e está lá na sua que você tem, está casado, não, você vai apresentar essa nova no dia que você for contemplado. Por enquanto você leva o documento que você tem e você vai conseguir ficar na fila de espera, lembrando que a prioridade hoje é para quem está em situação de risco. Tem lugares que, igual nas torres ali, perto da rodovia, debaixo de rede elétrica, então você vai ter algumas famílias que vão ser prioridade nesse primeiro momento, mas a ideia é atender todo mundo que precisa. Bom, o nosso Câmara Debate está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, a gente falou de assuntos muito importantes aqui no programa. Vereador, considerações finais sobre tudo que a gente falou aqui hoje no Câmara Debate. Quero agradecer a oportunidade de vir falar com o vereador Dr. Egino Marcos, que para nós é um vereador de altíssimo nível, né? Apesar das diferenças ideológicas ali, nós tratamos das nossas diferenças de forma muito ponderada, equilibrada e visando o bem comum da nossa sociedade. Parabenizar pelo debate, agradecer a oportunidade do debate e falar que nós estamos à disposição, o nosso mandato está à disposição para servir a comunidade, para atender o povo de Uberlândia. Nós temos trabalhos feitos nos bairros, né? Tanto de toda a cidade, bairros periféricos, bairros de classe média. Nós precisamos levar para as pessoas o que a cidade, o que a gestão pública tem de serviços públicos a oferecer. Então, conto com o nosso trabalho, conto com o nosso apoio e nós estamos para servir. O nosso lema é política para servir, né? Não é só o lema, é de fato o que nós fazemos e gostamos de fazer. Fazemos com o coração mesmo. Muito obrigado, vereador Egino. Vereador Egino. Não, eu quero destacar também o alto nível do debate. O Leandro Neves é uma pessoa que eu tenho muita confiança na inteligência dele, é muito trabalhador, ele está sempre nas comunidades. Eu acho que, inclusive, você deve avaliar essa senhora que falou que você deve ser candidata a prefeito. Eu acho que seria um bom nome para a cidade. Mas eu quero finalizar dizendo que os problemas que nós levantamos aqui hoje não nasceram de um dia para a noite. Os problemas do Brasil são estruturais. E começou, a primeira lei de regularização fundiária foi o Tratado de Tordesilhas, que entregou para Portugal, um país cheio de gente, e esse Tratado de Tordesilhas, ele dizia que o rei de Portugal podia entregar suas terras para os seus amigos, para matar os índios, roubar nosso ouro, escravizar os negros. Então, a história de destruição e de exclusão começa desde o comecinho. Então, o tema não é esse, mas um dia, se a gente for convidado, nós vamos discutir como é que o Brasil foi construído e por que tem tanta gente que não tem água, não tem energia, não tem esgoto, e por que tem 2 ou 3 ou 4 que dominam todos os terrenos da cidade. Mas muito obrigado, e a gente vai continuar debatendo para ajudar a construir um país e uma cidade mais justa. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a participação dos vereadores Leandro Neves e Egino Marcos. Muito obrigado pela participação aqui de vocês. Viu? E o Câmara Debate fica por aqui. Hoje a gente destacou a política urbana em Uberlândia e recebemos no estúdio os vereadores Leandro Neves e Egino Marcos. Para você que quiser rever o Câmara Debate, o programa está disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de Uberlândia. A gente fica por aqui. Até uma próxima.